Olá para você que nos acompanha, está no ar mais uma edição do Rede Câmara Notícias. A partir de agora, você confere os principais destaques desta quarta-feira, com as informações e acontecimentos que movimentaram o Legislativo pelotense. Fica com a gente, confira. Parlamentares participam da audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Moção de repúdio ao novo projeto do pedágio no modelo Free Flow é protocolado por parlamentar. Destinação do imposto de renda aos fundos municipais, do idoso, da criança e do adolescente foi tema de audiência pública. Secretária de Governo presta esclarecimentos no Parlamento pelotense. E ainda, você confere aqui todos os detalhes do esporte e da previsão do tempo. O vereador Marcelo Bagé protocolou uma moção de repúdio ao novo projeto de pedágio no modelo Free Flow, que prevê a instalação de 14 pontos de cobrança nas rodovias da região sul do estado. Confira o que diz o parlamentar. Nós estamos vivendo um momento de muita preocupação aqui na zona sul do estado, não só Pelotas, mas toda a nossa região. Por quê? Nós fomos castigados durante 28 anos com o pedágio mais caro do Brasil, um pedágio que contribuiu sobremaneira para a destruição econômica da nossa região. As empresas foram embora daqui, as indústrias encerraram as atividades e cada vez mais nos tornamos um polo exportador de mão de obra qualificada, né? Nossas universidades, nosso povo, nossos jovens estudam aqui e precisam trabalhar em Caxias, na Serra, ou em Santa Catarina, ou na região metropolitana do estado, porque aqui, infelizmente, as empresas deixaram de se instalar por conta também, vários outros fatores, mas também por conta dos altos pedágios praticados aqui na região. Quando nós comemorávamos o fim de um contrato absolutamente perverso aqui para a zona sul do estado, uma concessionária que nos sugou recursos por 28 anos, repito, nós fomos surpreendidos no dia seguinte com um projeto já pronto pelo governo do PT, pelo governo Lula, para empurrar a goela abaixo aqui da zona sul do estado, mais 14 pontos de pedágio, mais 30 anos de sofrimento para que nossa população, nosso povo pague uma conta que não é sua. Então, um processo absolutamente ruim, estou participando ativamente dele, participei das audiências públicas, falei lá tudo aquilo que estou falando aqui, ou nós trabalhamos unidos, independentemente de bandeira político-ideológica, mas sim unidos aqui em termos de população da Zona Sul, as lideranças políticas, as lideranças do setor produtivo, juntos para que nós não sejamos castigados por mais 30 anos e para que as nossas próximas gerações possam sonhar com uma Zona Sul próspera e desenvolvida. Não será a nossa omissão ou o nosso silêncio que ocasionará mais 30 anos de destruição econômica aqui na metade sul do estado. Uma audiência pública debateu a destinação do imposto de renda aos fundos municipais do idoso, da criança e do adolescente. Confira. Durante o ato, o debate foi acerca da destinação de parte do imposto de renda à pessoa aos fundos municipais do idoso, da criança e do adolescente, além da aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso no município. O proponente do ato falou sobre a importância do momento. Em potencial, a cidade de Pelotas, tem e poderia destinar para o Fundo do Idoso, para o Fundo Municipal do Idoso, para o Fundo da Criança e do Adolescente, cerca de 29 milhões de reais, mas acaba destinando apenas 960 mil reais, dados do ano passado. Por quê? Porque muita gente não sabe como destinar uma fração do imposto de renda para aplicar em políticas públicas nestes dois setores. Então essa audiência pública serviu para a gente esclarecer todas essas dúvidas, É no sistema completo de declaração do imposto de renda que as pessoas podem fazer essa destinação, não custa nada a mais e é possível destinar ainda esse ano. E é importante porque esse recurso vai para esses dois importantes fundos que viram projetos importantes para a nossa cidade, na área da saúde, na área da educação, auxiliam hospitais, auxiliam políticas públicas na área de educação, por exemplo, treinamento para idosos, treinamento para adolescentes, com cursos profissionalizantes, ou seja, há uma infinidade de projetos que os fundos podem, através desses projetos, capitanear esses recursos do imposto de renda e transformar em política pública. E todos nós, em casa, podemos fazer a nossa parte a partir da declaração deste ano. A audiência reuniu representantes do poder público, conselhos municipais e entidades da área social para discutir estratégias que incentive
os contribuintes a destinar parte do imposto devido aos fundos municipais, pois a legislação permite que pessoas físicas direcionem até 6% do imposto de renda para esses fundos. Recurso esse que é aplicado diretamente em projetos sociais voltados à proteção de crianças, adolescentes e idosos. Chegou a hora de falar sobre a previsão do tempo. Vamos chamar o Marcelo Burguês para saber todas as informações sobre o clima desta quarta-feira para Pelotas. Marcelo, conte aí pra gente as informações. Olá, Pedro, tudo bem? Vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje. Hoje, quarta-feira, o mau tempo e o clima chuvoso continuou. O amanhecer foi de céu parcialmente nublado. Próximo ao meio-dia, ocorreram algumas pancadas de chuva, o que se estendeu ao longo da tarde. Final da tarde, início do anoitecer, com possibilidade de precipitações. No decorrer da noite, acontece uma diminuição da nebulosidade e a chuva dá uma trégua. A sensação térmica gira em torno dos 25 graus. O vento sopra a direção sul-sudoeste, a 12 km por hora. A mínima registrada foi de 21 graus e a máxima chegou aos 28 graus centígrados. Para amanhã, quinta-feira, o dia vai começar também nublado. No fim da manhã, próximo ao meio-dia, a nebulosidade começa a diminuir. Na parte da tarde, as nuvens se dispersam de vez e a noite vai ser de céu limpo. A umidade relativa do ar fica entre 72% a 98%. A lua está na sua fase nova. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima chega na casa dos 28 graus centígrados. O sol deu as caras e voltou a aparecer novamente em Pelotas, hein, Pedro? Volto contigo aí no estúdio. E no próximo bloco você confere. Parlamentares participam da audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. E ainda, todos os detalhes do esporte. Não sai daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã. Ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Atenção, atenção! Notícia de última hora. Essa vai para você, motorista de Pel City. Se tu encher os canecos, beber até ficar bebaço e pegar no volante, não significa que tu virou um personagem do filme Velozes e Furiosos. Você virou mesmo foi uma ameaça ambulante, um drift entre a vida e a morte. E o teste do bafômetro não é sobre assopra ou não assopra, e sim sobre entre vai preso ou não vai preso. Aí vai uma dica útil e sem custo. Se tu bebeu, pega um carro de aplicativo ou táxi, chama um amigo ou usa uma vassoura de bruxa para ir voando para casa. Faz qualquer coisa, menos entrar num carro e pegar o volante. Porque da próxima vez que você acordar, no outro dia depois de uma bebedeira, que seja na tua cama, não numa cela ou pior ainda, dentro de uma urna. Disseram que era preciso esperar. Esperar o momento certo, esperar a oportunidade, esperar que o mundo estivesse pronto. Mas o tempo nunca foi neutro. Tem mulheres que falam, tem mulheres que se calam por medo. Tem mulheres que são interrompidas e tem histórias que param no meio do caminho. E tem silêncio que não é escolha.
Nem todas tiveram escolha, nem todas tiveram proteção. Muitas foram adultas antes do tempo. Muitas precisaram ser fortes quando ainda eram meninas. A verdade é que não é sobre força obrigatória. É sobre garantir que nenhuma menina precisa aprender o medo antes de aprender a sonhar. Mas houve mulheres que construíram portas. Quando não havia saída, abriram passagem. Quando o caminho era estreito, alargaram. E quando disseram, não é para você, elas ficaram. E ainda constroem. O mês de março não é apenas celebração. É memória, é alerta, é responsabilidade coletiva. É garantir que nenhuma porta esteja fechada, que nenhuma ausência seja naturalizada e que nenhum silêncio seja imposto. Que nenhuma mulher seja interrompida e que nenhuma história se apague. Que cada porta aberta por outras seja atravessada com confiança e dignidade por tantas outras. A Câmara Municipal não apenas observa, amplifica, protege e transforma cada voz. No Legislativo Pelotense, existir é um direito, agir é compromisso todos os dias. Com a coragem, com a presença e com a potência que toda mulher tem. Rádio Câmara Pelotas 90.7 FM. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade. Retornamos com o nosso segundo bloco do Câmara Notícias. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, realizou uma audiência pública na tarde da última terça-feira no auditório Dom Antônio Zátera, da Universidade Católica de Pelotas, para discutir o novo modelo de concessão de rodovias federais que cortam a zona sul do estado do Rio Grande do Sul. Confira! O projeto prevê a instalação de novas praças de pedágio e a cobrança de tarifas ao longo de trechos estratégicos que ligam as cidades da zona sul do estado, entre as BR-116 e BR-392, conhecida como Rota Portuária do Sul. Os vereadores da Câmara Municipal de Pelotas estiveram presentes no debate e ressaltaram a importância de fazer um contrato que beneficie a região. Estamos aqui na audiência pública da ANTT para tratar de uma nova concessão de pedágio na região. Eu estou aqui com o meu deputado Afonso, que lutou bravamente durante todos esses anos, porque nós aqui nos nossos postos de pedágio, nós pagamos o pedágio mais caro do Brasil. Então, inicialmente, uma comemoração por acabar com esses pedágios mais caros do Brasil, mas agora uma preocupação com esse novo modelo de cobrança para a nossa região, que isso, obviamente, nos tira da competitividade, isso nos tira de brigar por progresso, avanço, enfim, as indústrias, todo o escoamento das nossas safras, da nossa produção. Eu estou aqui com o nosso deputado que lutou bravamente, sempre defendeu os interesses também de Pelotas. As praças de pedágio são Pelotas, Cristal, Rio Grande, em direção a Arroio Grande. E o nosso deputado Afonso brigou durante todos esses anos, vencemos essa batalha, mas agora tem uma outra batalha, que é essa nova modalidade de cobrança. Eu estou aqui com o meu deputado Afonso, que defende o nosso interesse da nossa cidade, tem uma relação muito importante com a nossa
necessidade e nós aqui representando nossos interesses. Nós estamos vivendo um momento histórico, porque estamos em meio ao processo que vai definir os rumos da região sul do estado para os próximos 30 anos. Nós precisamos estar muito atentos, nós parlamentares, representantes da população, precisamos estar muito atentos a tudo que diz respeito a esse processo de escolha da nova concessionária, a empresa que vai explorar os pedágios aqui pelos próximos 30 anos. Então, este processo tem uma série de detalhes que precisam de lupa, precisam ser fiscalizados com lupa. Por exemplo, um pedágio, um posto de pedágio dentro da cidade de Pelotas. É o que tem previsto nesse anteprojeto. Fui ontem a Porto Alegre, na audiência pública, falei contra, hoje aqui falarei contra novamente. É inadmissível que nós tenhamos um posto de pedágio dentro de Pelotas. Já tínhamos com a Ecosul, reclamávamos. Agora não é hora de reclamar, agora é hora de exigir. Esse posto de pedágio previsto aqui para Pelotas tem que ficar fora dos limites do município, lá na divisa com Turuçu ou lá na divisa entre Turuçu e São Lourenço do Sul. Nós não podemos permitir um pedágio aqui, fazendo com que as pessoas que moram na Vila Princesa paguem pedágio para vir ao centro de Pelotas. Ou os moradores da colônia, que paguem pedágio para vir ao centro de Pelotas. Não podemos permitir isso. E essa função de gritar contra agora é nossa. Depois não adianta reclamar. Depois de estar assinado o contrato, estar instalado o posto de pedágio, não vai adiantar reclamar. Nós temos que nos envolver no debate. E este é o momento. Vários outros pontos que eu vou tratar aqui, já tratei ontem lá. Por exemplo, o custo, a tarifa, esse panorama tarifário trazido por esse processo também está inadequado, porque continuando assim, ou seja, 13 centavos o quilômetro, nós estaremos pagando aproximadamente R$33 para ir a Porto Alegre, né? Quase a mesma coisa que pagávamos no contrato anterior, né? Além disso, essas audiências públicas precisam de fato envolver a comunidade. Não é só forma, não é só porque a legislação exige. Não, a legislação exige 3 audiências. Não, gente, uma em Brasília e uma em Porto Alegre. Dessas audiências a população não participa. A população participa aqui na base. Aqui em Pelotas ter somente uma audiência é inadmissível. E os outros municípios da Zona Sul? Canguçu, São Lourenço, Camaquã, Arroio Grande, Jaguarão, Rio Grande, que é um município grande. Todos os municípios afetados diretamente pela decisão que nós tomaremos aqui, ou que será tomada em Brasília. Não, esses municípios precisam participar das audiências públicas. Durante a audiência, representantes de diversos setores da sociedade participaram do ato, incluindo prefeitos, vereadores, empresários do setor logísticos, moradores da região e deputados estaduais e federais, que demonstraram preocupação, principalmente com o impacto econômico das tarifas no dia a dia da população. Foi nossa iniciativa criar uma frente parlamentar, criamos há 8 anos, 7 anos e meio, uma frente parlamentar, primeiro, para concluir as obras de duplicação que estavam paradas e segundo, para buscar um preço justo de pedágio. E ao longo desses anos, né, foi o contrário, os pedágios foram ficando mais caros, se tornou o pedágio mais caro do Brasil e penalizou a região. E hoje, né, que batalhamos para tirar essa concessão, abrir uma nova concessão, o debate é justamente esse. Nós precisamos ter, então, um preço justo, uma correção ao longo dos anos, que é um contrato de 30 anos, então é uma responsabilidade muito grande e nós temos que esclarecer bem, deixar didaticamente bem claro, fazer um preço justo para que nós tenhamos, né, um pedágio acessível e segurança nesse trânsito para dar garantia à vida das pessoas. Se a Zona Sul do Estado não se mobilizar agora, não adianta nada daqui 30 anos a gente ficar reclamando e chorando o que a gente não fizer hoje. Por isso que é importantíssimo. Não podemos repetir a mesma novela do que foi lá em 1998, quando não teve mobilização, quando foi decidido dentro de um gabinete e ficamos com a concessionária até agora, o último dia 3 de março. Por isso, é essencial a nossa participação. Eu estive presente na audiência em Brasília, na audiência em Porto Alegre. Estou aqui, aonde estiver audiência pública, o deputado Daniel estará presente, discutindo e levando a mensagem da Zona Sul do Estado como representante, quando deputado federal em Brasília, lutando para que a região tenha uma tarifa justa de pedágio, que nós não aumentemos ainda mais toda uma situação de desenvolvimento econômico e social da metade sul do Estado. O pedágio, ele vai ser positivo quando a gente pagar uma tarifa justa, tiver retorno de manutenção, tiver conservação da rodovia, ambulância, guincho, e não o que nós tivemos ao longo dos últimos 28 anos de um pedágio com uma tarifa altíssima que impediu inclusive o nosso crescimento. Entre os principais questionamentos levantados estão o valor das tarifas, a quantidade de praças previstas no projeto e a distância entre elas. Outro ponto é possível o aumento no custo do transporte de cargas para os caminhoneiros,
que pode refletir diretamente no preço final dos produtos. Segundo o superintendente de concessão da infraestrutura rodoviária da ANTT, Marcelo Fonseca, os debates são essenciais para a escolha do contrato mais benéfico para a região. Esse momento é bastante importante para o governo federal, para a NTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres, porque aqui a gente consegue ter uma percepção da realidade local, das necessidades, de forma mais detalhada, né, mais específica. Né. A gente traz aqui um estudo, foi feito pela nossa parceira, a empresa estatal InfraSA, mas aqui é o momento então de a gente ver exatamente onde o calo aperta, né, onde a gente tem os problemas de gargalo, onde a gente precisa talvez rever um posicionamento de um ponto de cobrança da nossa tarifa de pedágio. Então essa é a oportunidade que a gente tem para fazer esse último ajuste dentro dos estudos, né? Uma primeira proposta então que vem para a sociedade, ouvindo todos que estão aqui. A casa cheia hoje, o auditório lotado, ele só mostra a relevância do projeto para a região. Esperou-se muito tempo, eu sou gaúcho, entendo muito bem, né? Esperou-se aí 28 anos para ter essa janela de oportunidade e a gente está aqui justamente para construir juntos esse novo projeto de concessão, que a expectativa é a gente fazer o processo ao longo desse ano, início do ano que vem, e no meio do ano que vem a gente ter a substituição por uma nova operadora nesses segmentos todos que antes eram operados pela Ecosul. As contribuições feitas durante a audiência serão analisadas pela ANTT e podem resultar em ajustes no projeto antes da publicação do edital definitivo e do leilão, que vai definir a empresa responsável pela concessão. A expectativa é que o processo avance nos próximos meses, enquanto as mobilizações seguem para tentar garantir tarifas mais acessíveis e melhorias que atendam às necessidades da região. A secretária de Governo esteve nesta quarta-feira na Casa Legislativa para prestar esclarecimentos. Após convocação do Parlamento Pelotense, a secretária de Governo, Miriam Marrone, esteve no plenário da Casa Legislativa nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, para prestar esclarecimentos acerca da execução das emendas impositivas destinada pelos vereadores no ano de 2025. Durante o debate, os parlamentares questionaram a demora e a falta de informações para identificar as destinações das emendas. Chegou o momento de saber todas as informações e os destaques do esporte. E quem volta para nos atualizar o que acontece durante a semana é o Marcelo Burguês. Certo, Pedro. Retornamos agora para falar do esporte. Hoje, quarta-feira, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Internacional viaja para São Paulo encarar o Santos na Vila Belmiro, às 9h30 da noite. O Colorado está à procura de escalar alguns degraus na tabela, já que está no Z4 com apenas 2 pontos ganhos e é o lanterna da competição. Amanhã, quinta-feira, ainda pela 7ª rodada da competição, às 7 da noite, o Grêmio encara o Vitória, em casa na Arena, em Porto Alegre. O tricolor é o atual 7º colocado no Brasileirão. Agora vamos falar de esporte local. O Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas vai fazer o seu primeiro teste da pré-temporada, visando a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. O Chavante enfrenta em jogo treino o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, o CIAPERGS, no próximo sábado, 21 de março, às 3 da tarde, na Arena Marine. A atividade vai ser realizada com os portões fechados. A equipe do CIAPERGS é formada por atletas que integram o projeto desenvolvido em Pelotas e Rio Grande, conforme informou o presidente Gabriel Chat. A preparação rubro-negra começou no dia 1º de março. Nesta semana, o elenco treina em um turno na terça e na quinta, enquanto na quarta e sexta-feira vão ser atividades em 2 períodos. A Série D do Campeonato Brasileiro está prevista para começar nos dias 4 e 5 de abril. O Chavante está no grupo A16, ao lado de São José, Marcílio Dias, Blumenau, São Joséense e Azures. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não divulgou a tabela detalhada da primeira fase. Uma boa sorte aí ao Brasil de Pelotas na competição aí na Série D. E por hoje era isso o de esporte. Volto contigo, Pedro. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul debate nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite, no plenário da Casa Legislativa, uma audiência pública, a situação das maternidades e UTIs neonatais da região. Você pode conferir os detalhes dos canais de comunicação aqui da Rede Câmara de Pelotas e acompanhar ao vivo no YouTube e nas nossas redes sociais.
Bom, o nosso Rede Câmara Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela audiência de todos e até a próxima!